Outro Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário é nascer de novo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesta noite, por estarmos reunidos na tua casa, onde já te louvamos e te adoramos, Senhor. Eu te peço que nesse instante o Senhor possa usar a minha vida como um canal de bênção para a tua igreja. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar teu assento, dando glória a Deus e aleluia. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Tem gente que parece que é crente, mas não é. Nicodemos parecia crente, falava como crente, se vestia como crente, frequentava as cruzadas de milagres de Jesus, mas não era nascido de novo. Estava quase salvo, porém, fatalmente perdido. A minha filha Carol, essa semana, ela me contou que ela estava indo para o ponto de ônibus, e quando ela virou a esquina, o ônibus passou. Ela quase pegou, mas perdeu. Os irmãos aqui vão lembrar da época que não tinha essa facilidade de hoje, de Pix, de transferência bancária eletrônica, que a gente tinha que ir lá no banco, pagar as contas, pegar aquela fila. E às vezes a gente chegava na porta do banco às 16 horas, e o banco fechava as portas, a gente quase entrava, mas perdia. Não era assim? E nós percebemos que os irmãos que todo ano passam reportagem lá na televisão, dos irmãos que vão fazer a prova do Enem, se chega 1 minuto atrasado, o portão é fechado e a pessoa não consegue entrar. Quase chegou, mas perdeu. E a salvação é assim, irmãos. Quase salvo, porém, fatalmente perdido. O jovem rico foi assim, quase salvo, porém, fatalmente perdido. Ele corre até Jesus, chega em Jesus: bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? E Jesus diz: obedeça os mandamentos. Ah, Senhor, mas isso? Eu obedeço a palavra de Deus desde a minha juventude. E ele disseste: quer mais? Pega todos os teus bens, vende e dá aos pobres. Depois você vem e me segue. O que aconteceu com ele? Ele abaixou a cabeça e foi embora, quase salvo, porém perdido. Porém perdido. Mas lá no céu vai ser lugar de surpresas também.
Lá no céu, você vai chegar e vai dizer: cadê aquele vaso? Cadê aquele irmão que era manto puro, que revelava toda a igreja, que curava os enfermos, mas não entrou no céu? Mas você vai chegar lá no céu e vai ver pessoas que você... Esse aqui está aqui? Porque ia na igreja, não davam glória, não louvava, era quietinho, mas ali mesmo no lugar dele quietinho, ele mantinha a comunhão com Deus, ele tinha a sua vida com Deus, porque lá no céu vai ser lugar de surpresas, vai ser lugar de surpresas. Necessário é nascer de novo. Uma vez, a minha sogra disse assim: se tem uma pessoa que eu tenho certeza que foi para o céu, foi a minha nora, a minha cunhada. Por que ela disse isso? Porque ela era uma mulher boazinha, não fazia mal para ninguém, mas eu tenho certeza que ela está lá, porque ela servia ao Senhor, que ela era uma serva do Senhor. E a pergunta que eu te faço agora: você tem certeza da tua salvação? A maneira que você está vivendo está garantindo a tua entrada lá no céu? Se você morrer agora, você tem certeza que você vai para o céu? Já tivemos culto aqui, irmãos, culto de Santa Ceia, celebramos a Santa Ceia, a glória se manifestou nesse lugar, a presença de Deus se manifestou nesse lugar. O nosso irmão dormiu, acordou, voltou a dormir e foi para a glória, no dia seguinte pós-ceia. Mas o passaporte dele estava carimbado, e ele foi para a glória. Se você morrer agora, irmãos, você tem certeza da tua salvação? Nós precisamos ter essa certeza. Nicodemos era um dos principais dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Tinha uma elite de 71 fariseus, aonde compunham o tribunal de justiça, aonde eles julgavam pela lei de Deus. Ele era um dos principais, ele era um desses 71 que eram os maiorais, os doutores da lei, os conhecedores da palavra de Deus, conheciam a Torá, o Pentateuco, de maneira que podia julgar o povo, que podia julgar as leis de Deus. E ele fazia parte dessa cúpula, ele fazia parte dessas pessoas. E ele então, vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus curando cegos, levantando coxos, surdos ouvindo, cegos enxergando, pessoas sendo libertas de espíritos malignos que atormentavam e que cometiam de doenças. E ele começa a ver aquela situação, e ele fala: eu quero conhecer Jesus, eu vou conversar com Jesus. E a Bíblia vai dizer: este de noite foi ter com Jesus. Este de noite foi ter com Jesus. Por que de noite? Irmãos, em primeiro lugar, de noite, porque imagina como era a agenda de Jesus. Imagina Jesus, ele orava nas madrugadas, acordava, pregava a palavra, visitava as cidades, pregando o evangelho, curando os paralíticos, curando os enfermos, libertando os cativos. A agenda de Jesus, irmãos, era corrido. E Nicodemos queria conversar com Jesus, mas queria conversar de maneira particular. E talvez ele vai procurar Jesus às escondidas, por medo dos outros fariseus ver que ele estava conversando com Jesus.
Mas eu quero acreditar que ele foi procurar Jesus na noite, porque ele queria conversar no particular, tirar as suas dúvidas no particular, e eu vejo aqui que ele era uma pessoa extremamente zelosa, porque enquanto todos estão dormindo, ele vai procurar Jesus no particular, na intimidade, porque ele quer conhecer, ele quer buscar mais conhecimento, ele quer ter um relacionamento mais próximo com Jesus, e assim com a gente, irmãos. Se nós queremos ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo do Senhor, é a hora que todo mundo está dormindo aqui, nós estamos ali falando com Ele, buscando a presença dEle, nos relacionando com Ele, porque a gente quer nos conhecer, nós queremos conhecer mais a Jesus. Ele vai buscar Jesus à noite, e ele chega cheio de elogios, e ele vai dizer: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E ele reconhece que Jesus é mestre. Mestre para eles é aquele que conhecia a palavra de Deus. E ele reconhece, e ele vai elogiando Jesus. Deus é na tua vida. Ó, Deus te usa para fazer milagres, Deus te usa em sinais. Talvez se fosse algum de nós, fala mais. Fala mais. Mas Jesus não fez isso, irmãos. Ele estava ali elogiando, bajulando, rasgando seda, e Jesus fala assim, versículo 3, a isso respondeu, ele está lá elogiando, e Jesus vai dizer assim, Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade, o Senhor está chamando a atenção de Nicodemos. Ó, presta atenção, Nicodemos. Não, o Senhor é benção, o Senhor é usado por Deus, Deus é na tua vida, você é top. E Jesus nem dá atenção no que ele está falando, sabe por quê? Porque Jesus sabe a intenção no nosso coração. A boca pode falar uma coisa, mas o coração pode ser outra. E quando ele está ali, não, mas o Senhor é a pessoa certa, o Senhor conhece, o Senhor... Jesus já chega e fala assim, ei Nicodemos, presta atenção. Em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E é interessante, irmãos, que chama a atenção para a gente, é que Jesus nunca falou sobre um novo nascimento com a samaritana, que estava lá no poço de Jacó. Jesus nunca falou sobre um novo nascimento com o Zaqueu, que queria conhecer Jesus, que estava em cima da árvore. Mas Jesus vai falar com Nicodemos, que era uma pessoa que conhecia tudo sobre o Antigo Testamento, conhecia tudo sobre o Pentateuco, conhecia tudo sobre a Torá, conhecia tudo sobre a palavra de Deus, porque o Senhor contemplou o que estava no coração de Nicodemos. Nicodemos, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você pode conhecer tudo da palavra de Deus, mas se não nascer de Deus, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Necessário é, indispensável é, nascer de novo. Se nós queremos entrar no céu, o primeiro requisito é nascer de novo. Nós podemos saber tudo sobre Deus, mas se não nascer de novo, estaremos quase salvos, porém não entraremos no céu. Essa palavra novo, que o texto está nos dizendo, nascer de novo, no grego, significa algo inédito. Nascer de novo é algo inédito, você ainda não experimentou, precisa nascer de novo. Você vai ter novas experiências quando nascer
de novo. É absolutamente novo. E Paulo vai mostrar para nós que esse nascer de novo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, portanto, se eu, você, nós estivermos em Cristo, somos uma nova criação. Somos uma nova criatura. As coisas antigas ficam para trás. E eis que tudo é feito novo. O que é nascer de novo? É ser batizado nas águas? É ser dizimista? É tomar a Santa Ceia? É não faltar os cultos? Não, é ser um pastor, um presbítero, um evangelista, uma missionária, um líder de louvor, ou um líder de departamento, cantar no coral, ter algum cargo. Não, podemos fazer tudo isso e não ter nascido de novo. Como alguém já disse, se o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, o Espírito de Deus que habita em nós, no arrebatamento da igreja, todos aqueles que têm o Espírito Santo, todos aqueles que nasceram de novo, serão arrebatados. E alguém já disse, quando o Espírito Santo de Deus arrebatar a igreja, muitos que estão trabalhando na igreja, continuarão trabalhando normalmente, porque não depende do Espírito Santo, porque não nasceram de novo. E aí vai ser arrebatada a igreja, e as pessoas vão continuar como se nada tivesse acontecido. Mas nós precisamos nascer de novo. Então, pastor, o que é nascer de novo? Primeiro, nascer de novo, em primeiro lugar, é reconhecer que somos pecadores. É reconhecer que está na palavra do Senhor, em Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos, separados, estamos da glória de Deus. O primeiro passo para o novo nascimento é reconhecer que estamos perdidos, que somos pecadores. Porque quando nós reconhecemos que nós precisamos de salvação, nós procuramos o Salvador. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós entendemos que nós precisamos nos arrepender. Não somos salvos pelo que temos, pelo que fazemos ou que possuímos, mas somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aleluia! É reconhecer que somos pecadores, que estamos perdidos, mas que dependemos da graça, que dependemos de Jesus, que morreu por nossos pecados na cruz do Calvário, para nos perdoar, pois necessário é nascer de novo. Posso ser como Nicodemos, zeloso na Bíblia, praticante de boas obras, moralmente correto, mas é necessário nascer de novo. Em segundo lugar, o que é necessário para nascer de novo? Primeiro, reconhecer que nós somos pecadores e dependentes da graça de Deus. Segundo, se arrepender dos nossos pecados. Versículo 3 vai dizer para nós, parte B, se alguém não nascer de novo, não pode ver, diga comigo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Quem nos convence é o Espírito Santo.
O arrependimento é o reconhecimento que nós estamos caminhando na direção errada. É reconhecer que estamos errando, que estamos falhando. O pecado é errar o alvo. E nós precisamos reconhecer que estamos errando e precisamos nos arrepender. E a melhor passagem bíblica para nos ilustrar essa palavra sobre arrependimento é o filho pródigo. Quando ele chega para o filho, para o pai: pai, me dá a minha parte da herança. Eu vou sair mundão afora. Eu vou curtir a vida, eu sou jovem. Eu quero curtir o mundo, estou muito novo. Quero ver como é lá fora. Ele pega a parte dos bens e ele vai embora. Ele gasta tudo o que ele pegou do seu pai. Gastou tudo. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele perde tudo, ele vai se assentar junto com os porcos. E vai ver que os porcos estão comendo a sua comida. E a Bíblia vai dizer que ele cai em si. Esse cair em si é o arrependimento. É isso que o Espírito Santo faz em nós. Ele nos convence do erro. Ele nos convence do pecado. Ele nos convence que nós pecamos, que nós falhamos, que nós erramos. Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso usar drogas. João vai responder: não ame o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Precisamos reconhecer que somos e estamos perdidos sem a graça. Precisamos, em segundo lugar, para ser salvo, arrependimento, porque se nós não nascermos de novo, não podemos ver o reino de Deus. Em terceiro e último lugar, já estou caminhando para o final. Precisamos converter dos maus caminhos. Precisamos nos converter dos maus caminhos. No versículo 5, ele vai dizer assim, parte B: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Por que eu enfatizei o ver? Porque o ver é o arrependimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É o arrependimento, mas o arrependimento sem atitude, o filho pródigo caiu em si, se arrependeu. Mas se ele ficasse lá, ia virar um remorso, uma situação mal resolvida. Ia ter que procurar o psicólogo para poder tratar os seus traumas. Mas quando ele cai em si, ele vai falar: não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Oh, glória! Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou falar: pai, eu não sou digno. Eu reconheço que eu não sou digno. Mas o pai é misericordioso. O pai vai me receber como um dos seus trabalhadores. Mas o Senhor, que é o nosso Pai, Ele não vê você como só mais um, que uma alma para o Senhor vale mais do que o mundo inteiro.
Quando o seu filho está chegando na casa do pai, o pai vai ao seu encontro. Ele não espera o pai chegar, ele não espera o filho chegar, mas ele corre até o filho, porque o nosso pai é um pai amoroso. E ele corre de encontro ao filho, ele abraça o filho, e ele faz festa por causa de um pecador que se arrependeu e voltou para a casa do pai. Hoje está tendo festa no céu, porque vidas estão descendo as águas, estão indo para a casa do pai, estão fazendo parte do corpo de Cristo, estão fazendo parte da família de Deus. Eu pequei, eu me arrependo, mas eu tenho uma atitude, eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou mudar de vida. Versículo 3, parte B. Se alguém não nascer de novo, não pode ver arrependimento. Agora eu posso ver, me arrependi. Eu estava aqui com os porcos, mas eu estou vendo a casa do pai. Mas eu não vou ficar aqui com os porcos, eu vou voltar para a casa do pai. É arrependimento, mas quando ele volta é conversão. É mudar de direção. Estava indo em direção ao mundão, mas agora o Espírito me convenceu, me arrependi, vou voltar para a casa do pai. Conversão é mudança de vida, é mudança de pensamento. Existe uma palavra no grego, metanoia, mudança de pensamento. Por isso que a expressão aí fora é o noia. Por quê? Porque a droga muda o pensamento. A palavra metanoia é mudança de pensamento. Nós precisamos mudar de direção para fazermos a vontade do Senhor. Porque, versículo 5, quem não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Arrependimento, eu não posso ver. Eu posso ver, aliás. Arrependimento, eu posso ver o reino de Deus. Olha, o reino de Deus está lá. A palavra de Deus nos mostra que Deus tem uma cidade preparada para nós. Mas eu posso ficar só vendo. Mas a Bíblia vai dizer, aquele que nasce da água e nasce do Espírito, ele pode entrar. Ele não só viu como Moisés, que viu a terra prometida e não entrou. Aquele que nasce da água e do Espírito, ele pode entrar no reino de Deus. Ele pode entrar no reino de Deus. Precisamos nascer da água e nascer do Espírito. Precisamos nascer da água e nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascer da carne? É o nascimento terreno. Quando você nasceu, você fez parte de uma família. Mas agora que você vai nascer nas águas, você vai nascer no Espírito, você vai nascer numa nova família, aonde nós seremos os seus irmãos e você será os nossos irmãos. Aonde o nosso Pai é o único, o Paizinho, o Abba, o Pai Celestial. Por Ele ser o nosso Pai, o meu Pai, o seu Pai, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos novas criaturas em Cristo. Por isso nós nascemos, somos regenerados, somos novas criaturas, nascemos de novo, fazemos parte agora de uma família que vai morar lá no céu, que vai morar lá na glória, porque nosso Pai está nos recebendo nesta família que cresce a cada dia. A cada dia essa família cresce. Tanto é que o texto vai continuar dizendo que depois disso, foi Jesus com os seus discípulos, versículo 22. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra de da Judéia. E ali permaneceu com eles e batizava. Jesus sai dali, vai para outra região, onde ele e os discípulos vão batizar mais gente. E aí, versículo 23, ora, João também estava batizando Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado. Jesus estava batizando num lugar, João estava batizando no outro, porque a família do Senhor continua crescendo. O Evangelho de Cristo continua crescendo,
O símbolo do cristianismo é um peixe, porque o peixe se multiplica muito rápido, porque a igreja continua crescendo, e quando nós estamos aqui nascendo, novos estão sendo gerados para a glória de Deus, novas pessoas estão crescendo para a glória de Deus. Mas o texto vai continuar dizendo, irmãos, ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, ao batismo nas águas. Jesus estava batizando na Judéia, João estava batizando em Enom, mas um perturbado que sempre teve, irmão. Sempre tem aquele que ainda não nasceu de novo. Vai ter, irmão. A Bíblia fala que é preciso crescer o joio com o trigo. Mas não é o pastor que tira o joio. Não é o diácono que tira o joio. É o Senhor que tira o joio. Porque se eu tirar pensando que é joio, pode ser trigo. Mas se eu tirar o trigo, pode ser joio. Então eu não sei. A Bíblia diz que é ele que vê o coração. Aí, irmãos, o tribulado estava lá, no meio deles, infiltrado. Aí, foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, estava batizando, e todos que saem ao seu encontro. Irmãos, a obra de Deus é assim. Nem todos permanecerão com a gente, vão para outras igrejas, ou vão abrir igrejas. Isso é crescimento, não é divisão. Isso é crescimento. Aí os tribulados estão dizendo assim: ô João, ó, você batizou Jesus, e agora Jesus está dividindo a igreja, está batizando lá também. Resposta de João. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas eu fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente e que ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta é a alegria, já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça, convém que Jesus cresça e eu diminua, que Jesus cresça e eu diminua, porque quem é nascido do Espírito é Espírito, mas o que é nascido da carne é carne. A Bíblia vai dizer, versículo 19, que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas por Deus. Aquele que não é nascido do Espírito está em trevas e está fazendo a vontade da carne. Mas o que é nascido do Espírito faz a vontade de Deus, obedece à vontade de Deus, se converte dos seus caminhos maus, abandona o que é errado para começar a viver uma vida na presença de Deus. Charles Spurgeon foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele disse certa vez: é mais fácil converter um leão a ser vegetariano do que converter uma pessoa sem o Espírito Santo de Deus. Você já viu algum leão vegetariano? O meu cachorro não quer comer salada, não quer comer tomate, não quer comer pepino, quer comer carne. Imagina um leão, e ele vai definir. É mais fácil converter um leão a comer verdura
legumes, frutas, do que você converter alguém sem a presença do Espírito Santo. Porque só Ele pode nos converter do pecado, do juízo e da justiça. E hoje vocês estão aqui, porque um dia o Espírito Santo se revelou a vocês, dizendo que vocês precisavam de arrependimento, precisavam se converter para nascer de novo, para que o nome de vocês fosse escrito no livro da vida. Alguém no nosso meio nesta noite, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas você está sentindo a necessidade de nascer de novo, de entregar a sua vida para Jesus. Levante uma das suas mãos assim, nós estaremos orando pela tua vida. Eu não conheço todos que aqui estão nesta noite, não sei se todos já são servos do Senhor, mas se houver alguém no nosso meio nesta noite, que deseja que o seu nome também seja escrito no livro da vida, dê um sinalzinho assim com a sua mão. Não tenha vergonha, não tenha timidez, pois aqui nós estamos em família. Nós estamos em família. Você quer, irmão, receber Jesus ou você está intercedendo?